Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que vai se finalizando. Fiel é aquele que cuida de nós. Fiel é aquele que depositamos a confiança nele. O único bispo e bom pastor que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz. Aqueles que perseveram segundo o seu espírito. E até aqui ele nos sustentou, até aqui ele nos direcionou. O Espírito de Cristo, enviado pelo Deus Altíssimo, aonde nos direciona, e aquele que acata suas advertências permanece no caminho. Jamais entristece o Espírito Santo. Porque o Pai, quando nós somos feitos filhos adotivos através de Jesus Cristo, o Pai exorta aqueles que Ele ama, e aqueles que são filhos acatam, porque sabem que o temor a Ele é o princípio da sabedoria. O entendimento que Ele nos concede se desvia do mal. Já aqueles que seguem sem a dependência, aqueles que seguem segundo o entendimento de próprios olhos, não se consegue, ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Somente como ramos, dos ramos a unidade da fé, da videira verdadeira, do qual permite a poda, a limpeza, mais frutos ainda produz. Alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Quando Jesus estava ali com os discípulos e eles disseram: Mestre, largamos tudo para lhe seguir. Largamos o barco, a família, a esposa, os filhos, tudo para lhe seguir. O que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida e na vindoura. Mas nem todos vão conseguir produzir frutos a 100 por um. Alguns 30, outros 60. O importante é permanecer produzindo, permanecer sendo santificado e purificado através pelo lavar da palavra, que é a água que é viva e eficaz. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Perseverar na obediência, o qual Ele é aquele que nos concede graça e sabedoria para dia após dia agradar ao Pai, o qual nos conhece através das atitudes, através da perseverança, onde nada nos afasta do amor de Cristo, nada nos afasta dele, nem mesmo a morte. Aquele que perder a sua vida a encontrá-lo. E assim nós perseveramos dia após dia. Aqueles sacerdotes, quando se combinava a morte de Jesus, eles diziam: não é justo que nós perecemos, que nós morremos, que este vá em nosso lugar. E assim eles facilitou para que tudo se cumprisse as Escrituras, do qual estava escrito, e ele foi cumpridor de toda a lei, nos mínimos detalhes, até mesmo nas horas determinadas que estava escrito, como que seus ossos não seriam quebrados, que ele iria como uma ovelha muda ao matadouro, onde ele silenciou para que se cumprisse naquele momento. Tudo ele se cumpriu, no mínimo detalhe. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que perseveram segundo
a sua justiça, segundo a sua equidade, há mais esperança. A Bíblia diz que ainda que um pecador, né, peque 100 vezes, ainda que viva muito tempo, há mais esperança para aqueles que perseveram, segundo o autor e consumador da nossa fé. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim nós perseveramos. Com a Bíblia diz: pode alguém declarar eu tenho a consciência limpa? Temos que examinar a si mesmo dia após dia e analisar, nos corrigir diante dele. Lembrai-vos como ele nos ensina do pecador penitente, aquele que está sempre como o espírito do erro, né? Ele acaba achando que a forma que ele está conduzindo é correta, né? O espírito do engano, aonde se comete engano, aonde se crê em sua própria mentira e já não consegue santificar, né? Onde a Bíblia diz que há quem se considere limpo e não lava da sua imundícia, porque não se tem a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se amoldou segundo o padrão deste mundo, aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus, né? Sede renovados segundo o Espírito Santo, mas jamais amoldeis segundo o padrão deste mundo. Temos que ser barro maleável na mão do oleiro, para que ele nos molde, venha nos moldar dia após dia, e nós sejamos vasos, como o vaso de alabastro que nos ensina, né? É um vaso que, quando há iluminação do interior para fora, assim nós temos que ter luz no nosso interior, que resplandece na nossa face. Temos que ser luz para os cegos, somos guias de cegos, resplandecer a luz sobre os povos e as nações. E esta luz só é possível através do Espírito Santo. Temos que encher do Espírito Santo, a unção que despedaça todo jugo, a unção que nos ensina do Pai. O Espírito de Cristo nos ensina e despedaça todo jugo, do qual o adversário não pode nos tocar, do qual somos vencedores em Cristo Jesus, do qual ele sempre nos ensina. Filhinhos, vós já sois vencedores, vós já venceis o anticristo, aquele que se opõe à verdade, vencestes os falsos profetas, vencestes aqueles que anunciam heresias, e nós perseveramos em oração, porque dia após dia a obra que é meramente humana, profecia por vontade humana, ela não prevalece, né? Ela acaba se escorregando, os joelhos são vacilantes e cai. Já aquele que fala pelo Espírito Santo, aquele que dá liberdade, porque aonde há o Espírito há liberdade, ele sempre prevalece, porque está escrito, como ele nos disse hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós, como dos membros da unidade da fé, a igreja que está alicerçada sobre o único bispo e bom pastor de nossas almas, sacerdócio real e santo, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, não se achou outro maior. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão. Trouxe pão e vinho, sacerdócio real e santo, do qual Abraão
lhe trouxe a oferta, né? E assim nós seguimos o tabernáculo de Davi, aquele que levantou a tenda caída de Davi, da tribo de Judá, do qual Moisés não falou do seu sacerdócio. O sumo sacerdote e o grande profeta da promessa de Deuteronômio, suscitarei no meio de vós aquele que ele dirá tudo aquilo que deveis fazer. E o pai disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E ele disse: ide sobre todo o mundo e anunciai a todos os povos e nações, a todas as criaturas, o Evangelho. O Evangelho é que gera os irmãos na fé, a família de Jesus. Ele diz, a Bíblia nos diz: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. É o Evangelho que gera a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele disse: é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Aquele que faz a vontade do Filho, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a sua equidade, exercendo o direito. Tornamos como edifício do Deus vivo, pedras espirituais vivas, a própria justiça de Deus. Cabe em espírito e em verdade julgar, exercer o direito com justiça, com equidade. E em mais um dia é na perseverança, seguindo o autor e consumador da nossa fé, do qual através dele criou todo o universo, tudo se formou pela fé, e ele herdou tudo do Pai pela submissão do coração, como ele sempre nos ensina. O profeta Samuel já dizia a Saul: muito melhor que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amar o próximo como a ti mesmo. Todo aquele que guarda o grande mandamento e, como ouvinte e praticante, persevera até o fim, e ele dirá: vai e orai sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.